Olá, estamos de volta depois do nosso rápido intervalo. Rodrigo está aqui comigo novamente. Muito obrigado por me convidar para vir novamente para esse grande evento, Amanda. Que isso. É sempre um prazer ter você aqui ao meu lado e junto com todo mundo que está assistindo. Então agora a gente vai começar o segundo painel da nossa tarde de recursos naturais. Posso só fazer uma coisa? Pode. Eu não estava aqui no painel que acabou de acabar, eu perdi a oportunidade de bajular um pouco os palestrantes. Eu queria ressaltar que foi excelente a participação do Eduardo aqui. A gente encontrou velhos amigos, já agora nem mudaram de empresa alguns, mas continuam participando dos eventos da Viex. Então, obrigado novamente ao Eduardo, ao Machado Meyer e a todos os participantes do painel anterior. Acho que a questão da relação delicada entre recursos naturais, desenvolvimento, economia, é muito sensível, e acho que se a gente pudesse resumir a importância desse evento, é a busca desse equilíbrio. Com certeza. Bom, e para dar continuidade, né, a essas questões que o Rodrigo trouxe para a gente, vamos falar aí um pouquinho de florestas. Nesse painel a gente não vai ter um moderador físico aqui, mas todo mundo na tela, como a gente está acostumado aí no último ano. O painel vai ser bastante dinâmico com nossos companheiros do Pinheiro Neto. Então eu gostaria de convidar a nossa moderadora Paula Mello, ela é sócia no Pinheiro Neto Advogados. Além da Paula Mello, a gente também gostaria de convidar o sócio Thiago Temudo Lessa. E para acompanhar esse painel como debatedores, a Leisa de Souza e o Milton Menten. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Oi, desculpa. Oi, muito obrigado por estarem aqui hoje. É um prazer poder receber vocês no Congresso Ambiental. Eu espero que vocês tenham uma conversa proveitosa e que, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está aqui no estúdio. Vou passar a palavra para a nossa moderadora. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Eu queria agradecer mais uma vez a Paula, ao Dr. Temudo Lessa, a todos os integrantes. A gente fez algumas reuniões antes aqui, esse painel foi construído em conjunto com o Pinheiro Neto Advogados. Acho que a importância dele é tremenda. A gente não vai falar sobre florestas, mas algumas questões fundamentais que garantem a manutenção desses recursos naturais em pé e como que a gente pode fazer isso através de instrumentos financeiros. E eu acho que a gente tem pela frente aqui um momento muito proveitoso. Então, desejo a todos um excelente painel. E eu queria convidar quem que vai dar a nossa partida, a Paula mesmo, que começa com Paula. O nosso painel. Tá com você a palavra, Paula. Paula. Obrigado. Só para falar aqui rapidinho, Paulo, o Edu do Machado Meyer estava aqui com a gente agora, ele pediu para eu te mandar um abraço, falou que queria que você estivesse aqui presencialmente para te dar um oi, e o Werner esteve aqui com a gente mais cedo também, ele pediu para eu mandar um abraço pro Dr. Temudo Lessa e também para você, Paula. Obrigada, Amanda, obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença online de todos aqui no evento, a organização da Viex e a presença dos nossos debatedores e palestrantes, o Thiago, a Leisa, o Milton e o Jorge. Acho que, como o Rodrigo introduziu, a nossa proposta é ter uma conversa um pouco diferente sobre florestas, uma perspectiva com notícias saídas do forno e que permitem viabilizar a grande conservação de florestas. A nossa ideia aqui, trazendo um panorama dos 2 últimos anos, que foram 2 anos com novidades bastante positivas em termos de novos veículos e incentivos voltados à preservação de florestas. No ano passado, em julho, por exemplo, foi editado o programa Florestas Mais, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, e voltado ao mercado privado de pagamento por serviços ambientais e fomento e articulação de políticas públicas associadas ao pagamento por serviços ambientais. O pagamento por serviços ambientais é uma transação voluntária entre partes, por meio da qual um provedor de serviços ambientais, ou seja, aquele que conserva, recupera uma área degradada ou uma área, incrementa a conservação ou simplesmente mantém uma área protegida, para que essa área continue a viabilizar recursos ambientais e ecossistêmicos, recebe de um pagador, de um provedor desses serviços, determinada quantia para continuar provendo e mantendo essas áreas. A discussão em torno do pagamento por serviços ambientais, ela tardou a ser regulamentada em âmbito de uma política nacional aqui no Brasil, é um assunto antigo para muitos países, por exemplo, nos Estados Unidos isso é discutido e está em vigor desde a década de 30, na América Latina diversos países implementaram o sistema e o conceito na década de 90,
O projeto tramitou no Congresso Nacional aqui desde 2005, mas apenas em 2017 foi editado esse projeto de lei, que virou a lei agora em janeiro deste ano, com um plano nacional de pagamentos por serviços ambientais. Ele tarda, mas é bastante oportuno, e prevê dentro, em integração com o programa Florestas Mais, ele prevê que são modalidades de pagamento por serviços ambientais entre inúmeras categorias, não só o pagamento direto monetário, mas a prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, a compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento, os títulos verdes, que vão ser grande objeto da nossa discussão aqui hoje, e inclusive também a cota de reserva ambiental. Em setembro desse ano, veio mais uma norma instituindo, associada ao pagamento por serviços ambientais, que institui o programa Floresta Mais Bioeconomia, tudo associado à forma de se manter serviços ecossistêmicos, e aqui é o tema da nossa palestra, florestas, mediante uma retribuição ao mantenedor dessas áreas e aquele que conserva essas áreas, e na linha de novas medidas voltadas à viabilização da conservação dessas áreas. Em fevereiro deste ano, também foi editado o programa Adote um Parque, pelo qual o governo federal busca atrair recursos para custear a conservação de parques federais. Para fechar esse pacote de inovações legislativas e que viabilizam o nosso debate aqui hoje desses 2 últimos anos de inovações legais, a Lei do Agro foi editada em abril do ano passado e abriu espaço para que, de uma forma bastante criativa, o mercado de capitais pudesse fomentar a recuperação ambiental. Ontem foi publicado o decreto que regulamenta um dos dispositivos dessa lei do agro, notadamente a emissão da cédula de produto rural, a CPR, para as atividades de conservação de florestas nativas. E é aí que o jogo tem o grande potencial de mudar ao lado do pagamento por serviços ambientais. Junto também, não poderia deixar de mencionar, a lei do FIAGRO, que é a Lei dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, que veio em julho deste ano, regulamentada também recentemente pela CVM, abrindo espaço para novas estruturas de conservação e como remunerar aquele que mantém florestas. De tudo isso que eu estou trazendo, acho que a gente traz 3 tópicos muito legais para conversar hoje. Vou abrir para os nossos painelistas, mas eu acho que a gente resume em três pontos bem grandes, em 3 pontos bem objetivos da nossa conversa de hoje. O primeiro deles é como o mercado de capitais pode inverter a lógica atual, transformando os veículos tradicionais de obtenção de créditos em efetivos veículos de preservação de florestas. O que são os títulos verdes florestais? Existe uma taxonomia para esses títulos verdes ou não? E quais são as experiências mundo afora que podem ser trazidas para o Brasil? Ou somos nós que vamos levar experiências para lá? E quais são as experiências nacionais na emissão de títulos verdes em geral, e como os acertos e erros da emissão de outras emissões pode contribuir para o caso de florestas. Tendo tudo isso bastante resumido, eu passo a bola para o Thiago, para que ele conte para a gente como que ele enxerga o papel do mercado de capitais na conservação de florestas no dia de hoje. Obrigado, Paula. Boa tarde a todos os ouvintes, aos painelistas, a Paula, todos que estão aqui, também, claro, o grande amigo Milton e a Leisa. Eu acho que esse é o ponto, Paula, que você comentou agora, de qual é o papel do mercado de capitais. Ele talvez seja o ponto mais interessante, na minha visão, de inovação financeira para a preservação ambiental, principalmente de florestas, dos últimos anos, quiçá da história recente do país. Né, eu tenho faço uma brincadeira quando converso, brincadeira séria, quando converso sobre o assunto, dizendo que o mercado de capitais é a efetiva democratização da preservação para todo e qualquer cidadão do mundo, que realmente tenha isso como uma preocupação real na sua vida. Então, acho que teve vários momentos, né? E aqui eu não sou especialista, você, Paulo, é especialista, e o Werner que falou antes também, na linha de quais leis existem ambientais, quais são as regras ambientais, quais são as legislações que as entidades do setor privado e, obviamente, do setor público também devem observar para a preservação. Se não forem observadas, essas leis prevêem sanção.
São leis importantes, são leis que criaram o arcabouço da legislação ambiental e que deram o passo inicial e importantíssimo e perene, na verdade, da relevância da preservação ambiental. O que, na verdade, o segundo momento, eu diria, a gente teve uma conscientização disso com a população, talvez mais recente essa conscientização de uma forma mais forte, com a relevância de congressos como esse, patrocinado pela Viex, organizado pela Viex, talvez a relevância das redes sociais como um disseminador de ideias, mas faltava ainda a gente ter um instrumento que pudesse chegar na mão de cada cidadão do mundo, de cada pessoa do mundo, e que ela pudesse ser o agente determinador, protagonista da preservação ambiental. Porque até o momento em que você consegue viabilizar uma estrutura de mercado de capitais que tenha como objetivo a preservação ou a recuperação de áreas de florestas, a discussão de preservação de floresta é algo que fica exclusivamente localizado em congressos, governos, eventos, iniciativas, claro, de entidades não governamentais que queiram promover e que querem promover a preservação, mas você não consegue massificar isso, a não ser pela conscientização, para a população em geral do mundo. Por que o mercado de capitais será o divisor de águas por isso? Porque estará no poder, e este é um poder exclusivo de qualquer pessoa que poupe recursos, determinar onde ela quer que o dinheiro dela seja aplicado. E essa que é a chave do negócio que a gente precisa lembrar a todos, e isso que é uma revolução recente. E eu vou comentar um pouquinho por que recente, e essa visão do porquê uma revolução. É a sociedade controlando a própria sociedade. A gente deixa de sair de uma posição de delegar tudo para o ente público, que historicamente tem as suas deficiências em conseguir fazer o cumprimento da legislação ambiental, e a gente passa a ter a própria sociedade tendo o poder de controlar a preservação ambiental ou mesmo a redução do aquecimento global, e a Leisa depois vai entrar em maiores detalhes de qual é a dimensão já desse mercado hoje. E a gente não está falando aqui, gente, de uma revolução futura, o que vai acontecer, já existe. Vocês vão ouvir, quando a Leisa comentar, qual é o tamanho do mercado já de títulos verdes, o que ele já representa no mundo e qual é a expectativa dele de crescimento. E o mercado de preservação de florestas, que talvez se inicie agora no Brasil, não tem por que ser diferente. Com 2/3 do nosso território ainda sendo florestas nativas, você dar um incentivo econômico para a preservação é uma completa revolução. E revolução dos dois lados. É uma revolução do lado do investidor, que vai, como eu comentei, ter o poder de determinar onde o dinheiro dele será investido. E qual é esse poder? É o poder de você escolher, ao invés do seu dinheiro ficar num CDB de uma instituição financeira, ou de você aplicar em qualquer título de dívida sem destinação, ou sem uma destinação clara de preservação, você escolhe e você determina para o seu gestor de recursos, para o seu gerente de banco. Você não precisa ser um investidor profissional, como é o jargão de mercado de capitais, mas que seja um investidor de grande porte, para escolher comprar um papel desse. O Milton vai poder dizer isso com mais propriedade depois que eu falar. O CRA é disponível para qualquer pessoa física brasileira, como um dos veículos de preservação, pode ser também utilizado para preservação. Então, esse é o determinante, é o investidor escolhendo o momento em que ele fala, eu não quero mais comprar uma operação que não tenha um propósito específico, e ele escolhe o propósito. Esse propósito pode ser, claro, de preservação de florestas, como é o tópico do nosso tema. Esse propósito pode ser preservação, condutas de melhor eficiência energética, com o objetivo de redução do aquecimento global. Pode ser também de objetivo social, como são chamados social bonds, e pode ser até a combinação dos dois, que são os títulos sustentáveis. Então, esse poder hoje está na mão do investidor. Basta agora o investidor tomar consciência disso e desse protagonismo que ele tem. Deixaremos um momento em que a gente apenas exigirá isso em discussões e convênios. Eu não estou diminuindo a relevância desse apenas, eu estou dizendo que era o único local que a gente tinha para discutir isso. Agora a gente deixa de ter só esse local e passa a ter, além deste local de discussão e debate, a gente tem também o direcionamento dos nossos recursos como uma forma de determinar esta aplicação. E do outro lado, que eu ia comentar, é do lado do tomador de recursos, daquele que detém a área, que tem uma responsabilidade legal de preservação daquela área. Até hoje, essa era uma preservação que esse proprietário tinha que fazer exclusivamente com base numa consequência punitiva.
Ou você preserva, ou você paga multa, ou você tem que entrar em transação, ou você pode ir literalmente preso. Essas são sanções relevantes, são sanções importantes, claro que são, mas eram os únicos mecanismos de incentivo. Então, o mecanismo é o mecanismo pela sanção, não é um mecanismo pelo incentivo econômico. Com o mercado de capitais e com os títulos de crédito e com essa regulamentação que a Paula comentou no início do nosso bate-papo, daremos pela primeira vez para todo e qualquer proprietário de terra, seja ele proprietário privado, seja ele um ente público, seja qualquer pessoa que tem legitimidade de possuir uma terra, que tenha posse de uma terra, em que tenha floresta nativa, ou que tenha floresta, claro, plantada, mas florestas, terá ela a possibilidade de emitir um papel e ser remunerada por ter preservado a floresta. Isso é absolutamente revolucionário. É a primeira vez que a gente dará essa possibilidade e dará uma fonte nova de receita para as pessoas por terem preservado e dado incentivo econômico. Está aí um exemplo recente no Brasil de muito sucesso com relação a isso, que são as emissões dos CBIOS, do programa do RenovaBio, em que as usinas de etanol podem emitir o CBIO pelo fato de produzirem um combustível renovável, menos agressivo ao meio ambiente, se comparado aos combustíveis fósseis. Se tornou uma nova receita para esses produtores, então, portanto, um incentivo econômico para uma produção de uma energia mais eficiente, de um combustível mais eficiente e menos poluente. É a mesma lógica aqui. Você dá, seja ao proprietário privado, seja mesmo ao público, seja mesmo a quem tenha uma posse legítima de uma área que tenha floresta, ou que deveria ter floresta, ou que tenha que recuperar uma área degradada, a possibilidade de ter ou um financiamento para isso, ou um incentivo econômico por ter preservado. Isso, para mim, é absolutamente determinante. E por que, para concluir esse meu comentário inicial aqui, poder a gente passar aqui a palavra tanto para o Milton, para a Leisa, e para a gente seguir aqui o debate nesse início, né, depois a gente tem a conclusão aqui com o Jorge. O que eu acho interessante da legislação é que, até muito pouco tempo atrás, não era tão fácil fazer uma operação dessa como a gente está falando aqui hoje, nesse evento. Se a gente fosse debater essa possibilidade, que já foi debatida, claro, em outros eventos, você tinha dificuldades e restrições legais para conseguir colocar de pé, ou no mínimo, insegurança jurídica. E eu divido aqui com todos uma experiência que nós passamos há 5 anos no escritório, 4 anos, melhor dizendo, em que nós fomos mentores de um projeto interessantíssimo de preservação de floresta, que recebeu um prêmio na Europa como o segundo projeto de maior inovação financeira para a preservação de florestas no mundo. E esse projeto, embora nós, Pinheiro Neto, tínhamos uma visão de que ele era possível de ser construído e que ele tinha fundamentação jurídica, ele não tinha uma previsão expressa na lei a respeito da possibilidade de se emitir uma CPR e vincular esta CPR a florestas. Isso não era, ainda que pudesse se construir a defesa jurídica para isso, não era expresso na lei. O que a Lei do Agro do ano passado, publicada em abril de 20, editada e publicada em abril de 20, veio a reconhecer é essa possibilidade. Inclusive, que possa ser emitida pela primeira vez, e apenas as de florestas, que possam ser emitidas por pessoas que não sejam produtores rurais, porque o acrônimo CPR significa Cédula de Produto Rural. Então, claro que a primeira lógica aqui é você imaginar que quem pode emitir, a única pessoa capaz de emitir, é aquele que consiga se qualificar como produtor rural, seja como atividade principal ou acessória. Para a característica, para a CPR de florestas, isso não é verdade. É qualquer pessoa que tenha uma posse, obviamente, legítima de uma área em que tenha floresta. Então, isso é também revolucionário na lei, isso dá segurança jurídica e permite o início da estruturação de uma operação de mercado de capitais que tenha como objetivo a preservação florestal. E em segundo momento, mas não menos relevante, e o Milton comentará um pouquinho dos desafios de estruturação e das experiências que tanto a Ecoagro, em alguns casos, junto conosco, tivemos a oportunidade de montar, quais são os desafios de colocar uma operação dessa de pé, o que o investidor olha, o que o tomador precisa ver, mas quais veículos a gente tem hoje disponíveis? 2 veículos importantíssimos. O CRA, esse já é muito conhecido hoje, ele já se popularizou no mercado brasileiro aí nos últimos 10 anos, com muita força agora, mas ele tem ainda uma alteração recente também na legislação que dá ainda mais relevância para o assunto que a gente está falando aqui, que é a possibilidade de emissão de CRAs diretamente no exterior.
Hoje em dia, eu espero que o mercado brasileiro evolua, o mercado de capitais brasileiro ainda não está no mesmo compasso de maturidade que o mercado de capitais europeu, no sentido da exigência de títulos que tenham como objetivo a preservação ambiental. Eu torço e espero que o mercado brasileiro rapidamente crie essa maturidade e tenha essa exigência. Ainda não é uma realidade no mercado brasileiro. Então, vale a pena essa reflexão também desse bate-papo de hoje. Mas a legislação recente permitiu hoje a estruturação de uma emissão de CRA, seja no Brasil, e que já era possível há 10 anos, há quase 10 anos, e agora a possibilidade de se emitir diretamente no exterior. Importantíssimo para a preservação de floresta. Segundo a legislação recente que a Paula comentou, o FIAGRO, como um veículo que pode tanto deter terra quanto deter recebíveis vinculados à gestão de terras, claro, rurais, mas aqui grande parte dessas florestas brasileiras estão hoje situadas em propriedades privadas rurais. Então, esse FIAGRO, sem dúvida alguma, será um veículo também importantíssimo para a estruturação das operações. Não há veículo certo, não há estrutura certa. O que há? A estrutura de mercado de capitais que funciona para aquele grupo de devedores, para aquele grupo de tomadores ou para aquele grupo de emissores de CPR de floresta e para aquele grupo determinado de investidores. Talvez uma das maiores desmistificações que a gente tem que fazer é: o mercado de capitais não é um ser que a gente não sabe quem é. Ele é formado por cada um de nós, por cada pessoa que decide, quando ela poupa o dinheiro, aonde ela vai aplicar. Não são apenas por agentes desse mercado, tanto quanto escritórios de advocacia, como os nós, securitizadoras como a Ecoagro, ou organismos internacionais como a CBI, que a Leisa está aqui representando, ou como instituições financeiras. O mercado de capitais é formado por cada um que está assistindo esse seminário de hoje. Quando você decide onde você poupar, você é um agente do mercado de capitais. Com isso eu concluo aqui, Paula, minha fala inicial. Desculpa, eu tomei mais tempo que eu deveria. Tiago, foi ótimo. Eu acho que a gente pode ouvir agora um pouquinho da Leisa para contextualizar aqui o que são os títulos verdes, né, Leisa? O Brasil é o maior mercado de títulos verdes da América Latina. E até junho desse ano, os números eram de 10,3 bilhões de dólares de títulos emitidos desde 2015 no país. O que você pode contar para a gente de como que o mercado está se desenvolvendo, como esse mercado, né, está se desenvolvendo no país, e qual que é a relevância para o setor florestal agora dentro de todas essas novas normas, tanto da parte do pagamento de serviços ambientais, quanto das normas que a gente acabou de discutir e eu vi o Tiago contar. Obrigada, Paulo. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você, com o Jorge, com o Milton e o Tiago, né, para discutir esse tema e compartilhar um pouco aqui, né, da experiência da CBI. Então, antes de entrar especificamente, né, no setor florestal, e o Tiago já trouxe, né, esse panorama super interessante, você também, em relação ao mercado de capitais. E o título verde, o que é, né? Ele vai ser um rótulo nessas operações de mercado de capitais que sinalizam para o investidor para onde está indo, né, aquele recurso. E aqui, quando a gente fala do verde, a gente está falando, né, de um benefício ambiental. E, né, trazendo para o nosso tema de hoje, então, né, para conservação e proteção de florestas. E aí isso pode também ser para diversos setores. Então, né, para energia, para a parte de agricultura, que, né, a gente tem visto bastante, para a parte de transporte. Então, né, com esses benefícios muito voltado para essa questão de redução de gases de efeito estufa, mitigação e adaptação, mas muito também para a parte de conservação. Como você mencionou, eu acho que trazendo um pouco aqui também desse panorama global para falar, né, quando a gente fala de mercado de títulos verdes, ele é um mercado global. No início desse ano a gente tinha atingido a marca de 1 trilhão de títulos verdes emitidos e até o final do ano a gente espera, enfim, que isso cresça até 2 trilhões, então é um mercado em expansão, um mercado bem consolidado. E olhando para a América Latina, a participação ainda é pequena, né, considerando esse número tão grande, a gente está falando de 30,2 bilhões até hoje, né, emitidos, então, de acordo com um relatório recente que a gente fez sobre o mercado, né, da América Latina, a gente tem isso, mas nos últimos 2 anos, o mercado na região, ele duplicou. Então, em setembro de 2009, a gente estava falando de 13,6 bilhões de dólares emitidos em títulos verdes, e hoje a gente já alcança aí 30,2. E se a gente olha o Brasil, como você mencionou, a gente é o maior mercado da América Latina para títulos verdes, muito liderado aí, né, pelas empresas. Então, o Milton pode falar um pouco, né, a Ecoagro tem sido pioneira em relação a algumas das emissões, especialmente, né, relacionadas à CRA, e o país, ele cai para segundo se a gente considerar outros rótulos, né, então se a gente olhar esse mercado de títulos de dívida, né, ou o mercado de finanças sustentáveis, e agora, né, entrando social, que você também mencionou na sua
fala em relação, né, à PSA, e também, né, pensando em títulos de sustentabilidade, isso aumenta. Então, né, a gente fala de 11,7 bilhões, né, no Brasil, se a gente considera esses outros rótulos, e se a gente considerar, né, mais uma inovação que a gente tem visto mais recentemente no mercado, que são os títulos vinculados a desempenho, esse número chega aí a quase 18 bilhões de dólares. Então, né, se a gente olha o verde, já é uma possibilidade. Se a gente olha, né, todos esses rótulos, né, o Brasil, aí ele aumenta bastante em relação à região. E agora trazendo um pouco, né, para o setor de florestas. Quando a gente olha nesses 10,3 bilhões e para onde o recurso está indo, né, qual que é essa destinação, e quando a gente fala no verde, a gente sempre vai falar de uma destinação, porque a gente precisa ter essa destinação clara em relação à elegibilidade dos recursos. 50% é para energia, então foi algo que começou, é o que a gente chama de pure play, se entende muito no mercado, né, porque a energia é verde, e 25% vai para o setor de floresta e agricultura, uma categoria, né, na CBI que a gente chama de uso da terra. E isso é importante, né, falar desses 25%, porque se a gente considera o mercado global, quando a gente fala de uso da terra, a gente está falando de 3,8%, né, por cento, né? Então, isso é muito representativo dessa oportunidade que o Brasil tem também de acessar, como o Thiago, né, bem colocou, esse mercado em relação à preservação. Então, se a gente olha, né, os projetos, muitos são voltados para o setor de papel e celulose. Então, quando a gente fala desses 25%, a gente tem, né, as emissões da Suzano, da Klabin, da Irani, também da Forest Company, que foram algumas. Mais recente, a gente também teve a operação da 1,5 grau, que foi voltado, né, para a parte de prevenção de fogos. Mas se a gente olha a destinação do recurso, muito, como o Thiago mencionou, vai para essa parte de, né, eficiência, manejo florestal, e dentro da Suzano e Klabin a gente vê uma parte pequena indo também para, né, recuperação florestal, recuperação de áreas degradadas e conservação. Mas hoje, né, a gente não vê, né, ainda operações dedicadas só, né, diretamente. Eu acho que, né, tudo que vocês mencionaram em termos dessas inovações, acho que a gente, a partir de agora, né, vai começar a ver, né, essas operações vindo, e tem muitas coisas que precisam ainda, né, ter um aperfeiçoamento em relação, né, como que a gente faz isso. Então, depois a gente entra um pouco nessa taxonomia, como que você identifica esses ativos, né, o que pode entrar ou não dentro de uma operação. Mas eu acho que se a gente pensar, né, como o Thiago mencionou aqui, a gente tem, né, 2/3, né, de floresta, se a gente pensar nos ativos que o Brasil tem no estoque, isso, enfim, é um potencial extremamente grande em relação ao mercado de títulos verdes, e o Brasil tem essa escala que outros países não têm. Então, até aquele primeiro comentário que você falou, né, se a gente vai aprender com o que está lá fora ou a gente vai levar, eu acho muito, né, que o Brasil, em relação a florestas e agricultura, a gente tem muito para levar para fora. E só para trazer, assim, em relação a pelo menos as operações que a gente tem envolvidos no setor de florestas fora, a gente tem dois, um no México, que foi FIRA, mas foram florestas, né, plantadas, então florestas comerciais, e o outro foi um projeto na Tailândia, voltado para a parte de conservação, mas também muito recentes, né, um de 2019 e outro de 2020, então acho que o Brasil aí realmente tem muito aí a ser pioneiro nessa parte de tipos verdes para o setor florestal e ensinar, e a gente já começa aqui, né, com essa operação do 1,5 grau, né, já voltado aí e certificado, mas pensando, né, nesse potencial que a gente até mapeou no relatório no ano passado, né, que foi o Destravando o Potencial de Investimentos para a Agricultura no Brasil, onde a gente trata também do setor florestal. A gente sabe, né, do potencial de manejo florestal sustentável, também de florestas comerciais, conservação, concessões florestais, toda a parte de monitoramento que entra, né, que é um fator importante, que inclusive é automaticamente elegível em relação à destinação de recursos. Então, é só para trazer um pouco, né? Então, esse mercado ele já tá chegando no Brasil, né? O Brasil já é um protagonista em relação a isso, né, na região, e a gente vê isso, né, em relação a até crescer cada vez mais. Então, né, a gente não faz projeção, mas em relação, né, à movimentação que a gente vê do mercado aqui, né, a gente continue seguindo aí com esse número de emissões, e que cada vez mais, né, títulos venham e tenham uma diversificação, especialmente, né, nessa categoria de uso da terra. Bacana, Leisa. Eu acho que vou aproveitar o gancho aqui e vou te fazer outra pergunta. Como que funciona a questão de taxonomia para florestas, né? Existe algo já posto no mundo? Esses casos da Tailândia, do México, que você mencionou, eles servem de base para cá? Eu acho que a gente tem a peculiaridade nacional, e como que a CBI está trabalhando nisso, ou vê espaço para trabalhar
nessa frente para que se identifique quais são os projetos elegíveis e considerados verdes do ponto de vista da CBI. Ótimo. Então, a CBI, ela publicou a primeira taxonomia verde em 2013, exatamente para ajudar o mercado, investidores e também, né, emissores a saberem, né, o que entra dentro de uma operação, né, verde. Então, dentro da taxonomia, a gente divide em 8 grandes áreas, e a gente tem uma área, né, que eu mencionei, que é o de uso da terra, onde entra a parte de conservação e restauração florestal. E dentro da taxonomia, a gente também desenvolve critérios setoriais específicos, né? Então, a gente vai ter métricas muito claras do que precisa ser cumprido para você, né, ter o nível mais alto, digamos assim, de credenciais verdes, e os critérios setoriais, eles são base para a certificação da CBI, que hoje é a única certificação verde no mundo, né, para títulos verdes. Então, nos outros rótulos a gente não tem uma certificação ainda, e né, pensando nesses títulos temáticos, só o verde tem essa certificação. Em 2018, a gente publicou o critério florestal, que traz um direcionamento em relação, né, aos potenciais ativos florestais, e aí a gente vai, né, entra dentro desse escopo o manejo florestal sustentável, produtos não madeireiros, pequenos produtores também, a parte de restauração e conservação florestal, cadeias produtivas, e dentro, né, de cada um desses temas, a parte de também monitoramento, né, de florestas, que foi até aquela operação que eu falei que é o 1,5 grau foi certificado pela CBI. Então, para quem não conhece, está assistindo a CBI, a gente coordena e desenvolve, né, esses critérios que são chancelados por investidores, então acaba refletindo o que o investidor está buscando em relação ao verde, e sempre tem 2 pilares do nosso critério, né, um que é de mitigação e outro de adaptação e resiliência. Então, olhando nesses projetos e ativos, quais são os requisitos para você, né, identificar o que pode entrar ou não dentro de uma operação. O primeiro é a não conversão de áreas, então a gente está falando de desmatamento, não para restauração e conservação. Então, isso, né, não é considerado para isso, mas seria uma data de corte de 2010, então a gente sabe que em relação ao Código Florestal, pelo menos a data de corte já seria algo para se cumprir. A manutenção de, né, florestas por boas práticas de manejo, então a gente entra na, né, questão de qualidade de solo, manejo de água, controle e prevenção de queimadas, proteção de matas ciliares, manejo de biodiversidade, de espécies, uso de químicos também, então, né, a gente não se pode usar químicos, né, altamente perigosos, e tem uma lista ali, né, da OMS, e critérios de adaptação, que entra muito no checklist, aqui eu não vou passar tudo, mas depois a gente pode compartilhar, mas o que né, o critério de adaptação e resiliência, ele mostra, né? Qual que é o impacto que as mudanças climáticas vão ter naquele ativo, e um plano de adaptação e resiliência. Então, aqui também muito dessa questão de manter a florestura cobertal e aumentar essa né, a cobertura florestal. E outra coisa que a gente usa muito também para se demonstrar, né, um cumprimento com esses requisitos, inclusive de mitigação de adaptação e resiliência, são certificações. Então a gente tem, né, o FSC e o PEFC também, que a gente consegue usar, que vão cobrir esses diferentes aspectos, então bem-estar social, direitos trabalhistas, usos eficientes, né, de produtos florestais, entre outros. E um último ponto, né, em relação a essa taxonomia e os critérios setoriais, a consulta prévia, livre e informada, se houver alguma remoção ou realocação, né, de povos ou, enfim, de atividades naquela região específica. Então, isso aqui é um primeiro alinhamento, né, em relação ao que entra, né, dentro de uma operação verde para florestas. E como eu mencionei, né, hoje no mundo a gente tem 3 projetos certificados, esse na Tailândia, que foi que entrou nessa categoria de restauração e conservação. Então, o que eles tiveram que demonstrar, eles tinham, né, era o FSC, essa questão, né, de adaptação e resiliência, e também, né, FPIC, e a gente tem esse no México, que foi da FIRA, que foi voltado para a agricultura, mais para florestas plantadas, e o caso aqui, aí eu deixo o Milton falar um pouco, né, que eles, né, a Ecoagro sempre tem sido pioneira aí em relação à taxonomia da CBI, foram os primeiros a conseguirem, né, a certificação para agricultura e também para florestas aqui no Brasil, que foi essa operação de 1,5 grau que entrou nessa questão de prevenção e controle, e para essas atividades de monitoramento, análise de satélite, tudo isso já é automaticamente elegível dentro, né, do critério. Automaticamente elegível não quer dizer que você não precisa, né, de um verificador vindo, então acho que é importante falar que dentro desse processo
de você identificar os ativos é você ter um verificador, né, para certificação acreditado, que vá olhar, né, todos esses requisitos. Então, mesmo quando é automaticamente elegível, como o caso da 1,5 grau, né, o verificador externo ele é muito importante para ele, né, dar essa, como se fosse uma auditoria em relação ao que está sendo apresentado, as credenciais do projeto, e com a certificação, óbvio, você sinalizar para o investidor, né, que realmente as credenciais daquele projeto e a destinação do recurso, ela está indo realmente para algo que traga impacto. Então, né, entrando um pouquinho aqui, né, no que você precisa olhar, considerando, né, um título verde para o setor florestal. Obrigada, Leisa. Acho que é muito interessante isso que você falou, ainda mais se a gente casa a discussão do PSA com os títulos verdes em geral, porque, enfim, a legislação não traz tão claro que você precisa de um certificador. E quem tá nos ouvindo e não necessariamente tem o domínio completo dessa discussão, o Milton vai contar para a gente um pouquinho da experiência dele, mas existe o papel e é necessário um papel do certificador aqui. No PSA, na questão do pagamento por serviços ambientais, e que a gente tem na política nacional, quando o pagamento dos recursos recai sobre a União, o governo federal, esse caminho de certificação é percorrido pelo governo federal e pelos entes de governo. Quando a gente está falando dos títulos verdes, a gente tem uma entidade como a CBI aqui, que traz critérios, é a única certificadora mundialmente reconhecida e apta a exercício dessa função, como você bem colocou. Então, a gente está falando de um novo, do potencial boom de um novo mercado de recuperação de florestas, envolvendo numa ponta governos estaduais, federais, municipais, porque a gente tem dentro do pagamento de serviços ambientais, muito embora a gente tenha visto também essa discussão agora em âmbito nacional surgindo, alguns estados, só nesse ano, alguns estados e municípios já tinham normas associadas ao pagamento de serviços ambientais, caso de São Paulo, Santa Catarina e alguns outros. E a questão dos mercados de capitais diretamente ligada à experiência hoje, por exemplo, da Climate Bonds. Então, eu acho que para trazer mais concretude à nossa discussão aqui, ninguém melhor do que o Milton, se valendo da experiência da Ecoagro, que tem um papel muito importante na emissão dos títulos do setor de agricultura do país. Tem a estrutura da CRA tem sido um dos instrumentos mais utilizados no mercado de capitais para essas captações. E vamos ouvir um pouquinho do Milton sobre a primeira emissão de cara verde em 2016 da Suzano e da Rizoma Agro em setembro de 2020. Como você avalia, Milton, a experiência e quais os desafios encontrados pelo lado do tomador e o que você tira de acertos e erros para que possa ser replicado aqui nos casos das florestas de hoje? Bom, obrigado, Paula, pelo convite, para participar com vocês nesse seminário. Acho que para começar, Paula, eu gostaria até de pegar um pouquinho a fala do Tiago com a fala da Leisa, tá? E é assim, o mercado de capitais, ele tem uma possibilidade de investimento enorme. Ele está ávido por novos ativos e necessitando os diversos segmentos de investidores, cada qual com as suas necessidades, os seus requerimentos, necessitando poder direcionar esses investimentos para os diversos setores. Tá? Então, aqui a gente está falando de um mercado que é muito estruturado, ele precisa de robustez, e aí acho que o que o Tiago falou, os diversos títulos e o desenvolvimento dessa parte jurídica e de regulamentação vem ajudando cada vez mais ao mercado de capitais no Brasil a se desenvolver. Os diversos tipos de fundos, o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, teve um papel importantíssimo para poder fazer aquele guarda-chuva em cima de vários ativos, vários lastros originados no agronegócio, para poder ter a robustez, a transparência, a liquidez para poder ir ao mercado de capitais, acessar os diversos investidores. E mais recentemente o FIAGRO, que vem para democratizar esse movimento, quer dizer, não só em terras, mas também em CRAs, a gente vai poder agora acessar um investidor cada vez menor, mais pulverizado, aquele investidor efetivamente da poupança vai conseguir acessar
não só aquele grande investidor profissional que acessava os CRAs mais importantes, mas agora um investidor mais pulverizado que via o fundo de investimento do agronegócio vai conseguir fazer o mesmo movimento. Então, toda essa robustez trazia a possibilidade da gente pegar um agronegócio, que é 1/4 do PIB nacional, e financiar cada vez mais, trazer o investidor para participar desse agronegócio, que tem uma segmentação brutal. Se você pegar o agronegócio desde a produção de grãos até floresta, vai de um lado ao outro do agronegócio, com a sua segmentação de indústria, a parte de insumos, o produtor e a parte de agroindústria, off-takers. Então, você tem uma segmentação e uma complexidade enorme, com um tamanho para o Brasil, definitivamente o maior segmento individual do Brasil. E para o mundo, olhando para o Brasil, provavelmente o segmento mais atrativo, é onde o mundo entende que o Brasil é líder de praticamente todas as commodities, é primeiro, segundo, terceiro no máximo em todas as commodities, e o mundo olha para o Brasil como o grande celeiro e o grande benchmark mundial para o agronegócio. E também, mais especificamente para o nosso assunto, as florestas do Brasil têm uma atratividade para o mundo inteiro, ou seja, uma importância brutal. A gente vê, tanto por bem quanto por mal, essa exposição e essa importância que o mundo dá para a parte de florestas no Brasil, pensando em Amazônia e mesmo os outros biomas. Então, assim, a gente tem um arcabouço jurídico muito forte, a gente tem uma indústria muito competitiva, muito competente e de um tamanho importante, porque para o mercado de capitais, escala e tamanho é importante, ele não consegue olhar para nichos muito pequenos, né? E aí faltava a gente fazer essa junção toda, né? Levar algo que o investidor entendesse que atendia a sua necessidade. E aí o mundo começa, a partir das COPs da vida aí, começa a olhar para a área ESG, essa área sustentável, ambiental e sustentável, e falar, isso é alguma coisa que eu quero colocar como no topo da minha lista para eu investir. E nessa hora que a gente começa a misturar as coisas, né? Então, fazer CRA, desde 2009 a gente está fazendo, o Pinheiro Neto sempre esteve ao nosso lado para fazer o primeiro CRA, o segundo CRA, e a Ecoagro teve a primeira securitizadora lá em 2009, que começou a fazer CRAs. É um mercado que já se estabilizou, mas lá no meio do caminho, lá em 2015, 2016, a gente identificava que esse agronegócio como um todo, incluindo florestas, um pouco na mesma época que o Pinheiro Neto tentou fazer os seus modelos florestais, a gente estava tentando fazer algo parecido na Ecoagro, a gente identificava que trazer esse apelo sustentável fortalecia essa imagem, robustecia esses títulos que a gente estava levando para o mercado de capitais e, portanto, era muito importante. 2016, a gente emite o primeiro CRA verde numa taxonomia que era relativamente fácil, né? Papel e celulose, as papeleiras estavam todas preparadas para fazer isso, então a gente fez o primeiro CRA da Suzano, de R$1 bilhão, e daí, se você for olhar o que aconteceu na história nossa desse desenvolvimento de CRAs verdes, vamos dizer assim, a gente vai fazer o segundo só lá em 2019 e 2020, quer dizer, 3 anos depois. E a grande dificuldade, Paula, para que isso acontecesse, era um desconhecimento total, tanto do lado do tomador quanto do investidor. Quer dizer, ninguém sabia o que era verde e o que não era verde. Isso daqui, para mim, podia parecer verde, para você meio amarelo, e aí começou a se discutir os tons de verde. E para isso, ter taxonomias e essa história do certificador, vamos dizer assim, passou a ser extremamente importante. Então, se a gente for olhar a história das emissões da Ecoagro, 2019, o CBI libera a taxonomia de bioenergia, biocombustível, a gente certifica a primeira usina
para um CRA verde, um CRA da Colorado que acabou nem indo ao mercado por condições de mercado na época, né? Mas que foi certificado CBI, foi o primeiro certificado CBI nessa taxonomia de bioenergia. 2020 é liberada a taxonomia de agricultura, a gente faz o CRA da Rizoma, foi o primeiro a nível mundial certificado pela taxonomia de agricultura. Imediatamente a gente começa a ver que essa liberação de taxonomia, com toda a robustez que já existia do mercado de capitais ou dos títulos para mercado de capitais, agregando, como o Tiago falou, a lei do agro, a um pouco mais de robustez, que talvez tivesse ainda uma certa área cinzenta, foi o que deu um empurrão final, né? Se a gente for olhar mais recentemente, a gente fez esse CRA pequeno da 1,5 grau, que foi numa taxonomia para nós nova, que foi de floresta, é uma empresa quase que startup que identifica focos de incêndio em qualquer lugar, mas para florestas, né? E aí para nós era uma tese extremamente interessante de investimento verde, né? E hoje, 2021, se a gente for contar para você, praticamente 25% de todos os CRAs que estão sendo emitidos em 2021 são CRAs verdes, ou seja, ainda 80% disso, dos nossos CRAs emitidos na taxonomia de bioenergia. A gente falava lá atrás, em 2019 e 2020, que praticamente todas as usinas deveriam ser capazes de emitir, e aí o RenovaBio e toda essa robustez ajudou ainda mais para a gente fortalecer essa tese, né? Então, as usinas, principalmente produtoras de etanol, fortemente produtoras de etanol, não deveriam estar fora dessa certificação verde, tá? De uma forma mais genérica. Não é lógico que ela tem que se enquadrar e não é qualquer uma, mas a grande maioria delas tem condição, sim, de emitirem os seus títulos, seja um CRA, seja um bond, dentro dessa certificação verde. E isso foi a primeira onda. O que a gente está vendo agora esse ano? A agricultura entrando numa sequência muito forte e, potencialmente, a agricultura, o uso da terra, como a Leisa falou, tem condições de ser muito maior do que a história de bioenergia. Se você for olhar a possibilidade, o tamanho desse mercado de uso da terra é muitíssimo maior, incluindo florestas e agricultura. E o Brasil é, sim, é o principal produtor mundial em agricultura e tem as melhores práticas aqui dentro. Então, efetivamente, o que a gente descobriu é que atender os critérios do CBI para aqueles produtores de top, vamos dizer assim, não é uma coisa muito difícil, não é impossível. E a gente tem conseguido a certificação, sim, da maioria desses processos, tá? Então, o que a gente pode trazer de experiência é que, certamente, essa CPR florestal, e a gente não usou ela ainda, para falar a verdade, quer dizer, ela está lá guardadinha, ela tem o desafio que a gente teve das outras estruturações, quer dizer, entender como que a gente vai fazer a descrição do risco de crédito daquele bond, porque em última instância um green bond, não dá para imaginar que ele é só green, ele não é só bond, ele tem que juntar as duas coisas, né? Então eu tenho que fazer toda uma descrição de risco de crédito, fluxo de pagamento, eu tenho toda uma estrutura para montar, isso está ainda por ser definido, né? Mas eu acho que a gente está muito próximo. E esses últimos movimentos que aconteceram, e vocês citaram, coisa dessa semana passada, isso vem na direção de que a gente está muito próximo para trazer o mercado de capitais para participar dessa história florestal, do mesmo jeito que já participa do agronegócio como um todo, né? Hoje, a gente já deve estar batendo perto de 100 bilhões de reais no Brasil de CRAs emitidos, o que se a gente for olhar essa história, aconteceu nos últimos 5 anos, apesar de a gente ter começado lá atrás, o CRA efetivamente ele pega a sua potência e cai no gosto do investidor nos últimos 4, 5 anos. Tá? Então é um pouco esse o histórico. Acho que a gente está muito otimista em como utilizar
toda essa parte ESG, sustentável e ambiental, para robustecer cada vez mais essas estruturas e atingir aqueles investidores que têm esses requerimentos. E lembrando que esses investidores fora do Brasil, como a Leisa já falou, têm se tornado a maioria dos investidores, quer dizer, um mercado enorme, e mesmo no Brasil a gente tem se surpreendido positivamente, quer dizer, os CRAs verdes têm saído, sim, com uma demanda muito maior que um CRA normal, com características mais favoráveis para o tomador. Então, é um mercado que certamente vai poder, mercado de capitais, que vai poder atacar e ser importante para essa história florestal que a gente tem que desenvolver ainda. Bacana, Milton, eu ia fazer exatamente essa pergunta, como que você e a Leisa veem o apetite do mercado internacional e como os investidores se posicionam, ou vocês imaginam que se posicionarão dentro dessa nova perspectiva, já que, de novo, a gente está falando pela própria fala da Leisa, do Thiago, a gente está falando de uma coisa completamente inovadora. Tivemos o caso da Tailândia, tivemos o caso do México, mas eu acho que é a primeira vez que a gente fala numa regulamentação tão robusta e em tantas frentes, editada exclusivamente com o fim de prover alguma remuneração pela manutenção de serviços ambientais, ecossistêmicos e aí da floresta em si. Então, não sei se você ou a Leisa querem completar com alguma colocação do que vocês têm ouvido do mercado aí de fora em torno disso. Eu vou deixar para a Leisa para falar mais sobre o apetite e essa história do mercado externo, né? Mas eu vou complementar, sim, com um ponto, né, que o Thiago chegou a comentar. Assim, se a gente for olhar os primeiros Green Bonds, efetivamente, eles foram emitidos por corporações, Klabin, Suzano, lá no exterior. Então, o mercado se desenvolveu primeiro no exterior e as corporações tinham o arcabouço jurídico para ir lá e emitir seus eurobonds, emitir seus bonds lá no exterior. Definitivamente, quando a gente olha uma securitização, se eu tiver que pegar vários produtores ou vários donos de terra com florestas, vamos imaginar o nosso mercado aqui, e eu empacotar isso e levar para o exterior, eu não tinha nenhum veículo possível de fazer isso. Quer dizer, eu não tinha, até então, a gente estava restrito ao mercado doméstico. Eu podia emitir CRAs no Brasil, em reais, mas eu não podia acessar aquele investidor lá de fora que tinha um apetite enorme para esses green bonds. Eu estava fora daquele mercado. As corporações nem tanto, e elas se beneficiaram disso, mas a gente aqui no Brasil não conseguia fazer isso. O que a gente se depara nesse momento? A lei do agro, ela permite a emissão de CRAs em moeda estrangeira, registrado em Câmara de Compensação lá no exterior, uma bolsa no exterior. A gente está fazendo esse primeiro CRA em dólar, aliás, com a participação do Piero Neto, como é de costume, uma parceria que não é de hoje, né? Mas a gente está fazendo esse primeiro CRA para ser emitido lá fora. E esse CRA, e essa possibilidade de uma securitização emitida em moeda lá fora, ela vai trazer a possibilidade da gente acessar aquele mercado internacional, que aí eu convido a Leisa para falar um pouco mais de comparar o mercado internacional com o nosso, tá bom? Então, assim, eu definitivamente, esse é o momento que a gente está com todas as ferramentas convergindo para a gente poder efetivamente acessar o mercado de capitais Brasil ou exterior de uma forma competente, com uma estrutura robusta, que o investidor não vai ter medo de questões de regulamentação ou de qualquer tipo de possibilidade de a estrutura não funcionar. Então, assim, a gente está hoje preparado para atuar nos dois mercados de capitais e preparado, como eu falei, com toda essa taxonomia para as operações verdes. Então, agora é a hora da gente pôr mãos à massa, na verdade, é começar a fazer isso daí funcionar. Excelente. E voltando, né, eu acho que no mercado internacional, como o Milton falou, né, um mercado que já está mais consolidado, ele é mais sofisticado, e se a gente olha, né, assim, o quanto, e só pensando também em investidores, né, ASG que o Milton mencionou, a gente está falando de quase 35 trilhões de dólares, então, assim,
né, tem um apetite e tem, né, recursos aí, né, enfim, sobrando para bons projetos. E sempre que a gente fala, né, com o investidor, tem muito aquela coisa do que vem primeiro. Quando você fala, mas a gente precisa de bons projetos e não tem onde investir, obviamente, né, quando a gente fala do domador, é muito, né, cadê esse recurso e como que ele chega aqui. Então, né, olhando muito, né, o que o Milton falou, acho que tem dois desafios, acho que aqui a gente vê isso também até no mercado aqui doméstico, que é muito comunicar, né, o que são esses ativos quando você fala de floresta, agricultura, porque às vezes eles não são tão óbvios quanto, né, ativos de infraestrutura, de energia, então tem toda essa parte de você comunicar quais são essas oportunidades e traduzir isso. Né? Outra coisa que a gente também tem notado é traduzir o que são esses instrumentos, né? Então, apesar de você ter, né, o CRA agora que você pode, né, emitir offshore, trazer também para o investidor qual que é essa estrutura, como que ela funciona, como que esse recurso chega. Então, né, acho que dentro das oportunidades tem, né, alguns desafios, que é muito essa questão que a gente fala de educação de mercado e de falar, né, quais são essas oportunidades, falar o que é essa taxonomia, falar muitas vezes que, né, você que tem, né, como o Thiago colocou, né, um proprietário de terra, você pode acessar esse mercado. Então, como o Milton colocou, né, a gente tem uma taxonomia para realmente sinalizar tanto para o investidor quanto para o emissor o que é possível, a gente tem os instrumentos, a gente tem um rótulo, né, que vem realmente para trazer, e tem os investidores que estão buscando esse rótulo. E aqui a gente está falando muito no verde, mas eu trouxe, o Thiago também mencionou na fala, né, os outros rótulos temáticos, que é muito o que você quer sinalizar para o investidor, né? Então, você pode ter um projeto, né, com um benefício social, e você vai ter aquele investidor que está procurando por aquele rótulo específico. Então, né, fora, quando a gente fala, a gente já tem um mercado muito consolidado e também para trazer, acho que também, né, isso de forma mais tangível, em 2019 a gente tinha feito um survey com investidores e olhando as diferentes categorias, né, então óbvio que apareceram aquelas mais óbvias, mas outras categorias que os investidores eles querem olhar e a parte florestal tá ali dentro, né, como algo que olharia, então, né, realmente a gente tendo algo que a gente consiga levar, né, para o mercado internacional, acho que realmente vai ter uma atração, porque o que a gente vê é um fenômeno de oversubscription, né? Então, quer dizer, tem uma demanda muito grande quando vem um título, especialmente, né, um título com credenciais robustas, e a certificação da CBI, especialmente no mercado internacional, ela vai trazer essa sinalização para o investidor, ele reconhece o que né, está sendo colocado nessa operação, o que isso comunica, né, para o investidor. Então, o rótulo verde é muito importante para comunicar nessa oportunidade em relação ao que está sendo feito, e eu acho que grande parte agora, né, indo para frente, é todo esse trabalho de comunicação em relação a quais são essas oportunidades e instrumentos. Bom, tem muito espaço para trabalhar nisso ainda mesmo. Tiago, pegando um gancho da fala da Leisa, esse é um tema que tem tudo a ver com a discussão ESG. A gente está, acho que nesse painel, e quando a gente fala em florestas, o que vem primeiro à nossa cabeça é a questão do ambiental, né, do ESG. Mas eu acho que dá para pensar em estruturas que a gente consiga casar o E com o S dentro da preservação de florestas. O que você pensa desse assunto? Obrigado, Paula. Eu acho que sim, eu até anotei aqui uns pontos interessantes que a Leisa e o Milton trouxeram, que eu acho que tem tudo a ver com esse ponto do S que a gente vai falar rapidamente agora aqui. O Milton comentou da relevância da floresta para o mundo. É a verdade absoluta. A floresta brasileira não é importante só para o Brasil, ela é importante para o mundo. E estruturas de mercado de capitais que cheguem a esse investidor internacional também permitirão que essa discussão saia de fóruns meramente de guerras comerciais ou de discussões em organismos internacionais como uma ONU, que é ótimo, que deve se promover para conscientização, mas faz o dinheiro chegar no Brasil. Talvez o Jorge aqui é o que vai poder fechar esse ponto. Quanto de recursos a gente precisa para conseguir, de fato, preservar, seja o Pantanal, seja a Amazônia, seja qualquer bioma de floresta no Brasil? Muito dinheiro que a gente precisa. E a gente tem agora os veículos para buscar esse dinheiro. E aí eu queria, antes de fazer aqui o link com o S, fazer esse comentário. A forma como foi regulamentada a CPR, ela cria conceitualmente dois caminhos, gente, que é importante ter em mente. Um dos caminhos que o Milton comentou, que ele lembrou na fala dele, que é a CPR, eu vou chamar de dívida, que é aquela CPR relacionada a uma concessão de recursos, em que há expectativa de devolução dos recursos, como qualquer outro título verde, e esse recurso sendo aplicado para uma recuperação de área de floresta, uma recuperação de área degradada.
E tem uma segunda possibilidade também nessa regulamentação recente de 1º de outubro, publicada ontem, na verdade, no Diário Oficial, e combinada com a CPR editada o ano passado e o CRA em moeda estrangeira, que é a possibilidade da CPR apenas representar a preservação. Eu estou dizendo apenas, porque significa que você não precisará necessariamente devolver o recurso, porque ela representará um crédito de carbono, que é um outro caminho também interessante que o mercado hoje tem olhado e tem crescido, principalmente para o crédito de carbono voluntário. E o Milton e a Leisa fizeram um comentário que eu acho que é importante que todos do Congresso tenham essa dimensão do tamanho desse mercado de capitais. Ele é gigantesco. Olha o número de quantos trilhões de dólares a Leisa disse que estão disponíveis no mundo de investidores já interessados. Imagine a hora que cada um começar realmente, não apenas os investidores profissionais, os gestores de recursos, europeus ou brasileiros que já estão olhando para isso, mas quando cada um passar a ser o seu protagonista e o seu agente de transformação de preservação ambiental. Esse número vai aumentar muito mais. Só para vocês terem uma dimensão do potencial do mercado de CRA ou mercado de capitais, quando o Milton falou agora 100 bilhões de reais, todos devem ter pensado, poxa, um número grande, né? O setor do agronegócio brasileiro tem um financiamento por safra, por ano, por volta de 700 bilhões de reais. Esse é o potencial só do crescimento do CRA. Quando a gente fala do CRA, que é o CRA, vou chamar normal, o de mera financiamento à produção agrícola, e o CRA de floresta, que a floresta representa 2/3 do país, qual é o tamanho dele? Zero. Qual é o potencial dele? Várias centenas de bilhões de reais. Obviamente eu não vou ter esse número aqui, talvez ninguém consiga calcular ainda o potencial desse número, mas é só a gente extrapolar um pouco qual é o tamanho de um mercado que você pode imaginar o tamanho do outro mercado. Então acho que isso é interessante a gente ter em mente, e ele não é, como acho que a Paula falou, apenas ambiental. Eu não quero tirar a relevância do ambiental, ele é importantíssimo, mas ele pode ser sustentável. Eu só quero lembrar que essa legislação muito robusta foi criada, e ela permite, e eu fiz esse comentário na minha fase inicial, mas agora eu vou mostrar a relevância dele, o que está por trás dele não é proprietário de terra, é todo qualquer possuidor legítimo de área onde tem a floresta. Você tem hoje florestas que estão situadas em, obviamente, propriedades públicas, você tem florestas situadas, grande parte delas, em propriedade privada, e você tem florestas que estão localizadas em comunidades indígenas para o país. Essas comunidades indígenas também podem ter, por meio da CPR de floresta, uma forma sustentável de geração de receita não existente anteriormente. O que pode permitir a essas entidades, inclusive, o acesso ao mercado privado de capitais, como uma fonte de recursos de sustento para essas comunidades do país. As áreas de floresta em comunidades indígenas são áreas bastante vastas e bastante grandes, são muito grandes no país. Então, acho que vale essa reflexão que aqui, esse novo mecanismo que a gente está colocando, ele combina não apenas o E, quanto o S. Ele combina a possibilidade da preservação ambiental e também ele combina a possibilidade de criar um título sustentável que também tem o seu lado social, seja ele para comunidades indígenas, seja ele para outras comunidades que tenham terras legitimamente possuídas e que possam acessar esse mercado. De novo, basta ser um legítimo possuidor de terra em que tenha floresta localizada nessa área. Então, acho que aqui mostra o potencial. As formas de acessar esse mercado, a gente não entrou no detalhe, porque, obviamente, o tempo não permite que a gente entre no detalhe dessas estruturas, mas está absolutamente mapeado. Nós, no escritório, estamos absolutamente convencidos que existem não apenas um caminho, mas uma mão cheia de caminhos em que a gente pode montar de estruturas diferentes, atendendo a demandas diferentes de investidores ou demandas diferentes de tomadores, em que essas estruturas são, do ponto de vista jurídico, absolutamente robustas, atendendo essa preocupação que o Milton colocou, né, de segurança jurídica e de robustez, para que seja viável a estruturação de operação. Basta agora todos nós nos tornarmos protagonistas. Eu digo todos nós, aqui nesse debate, todos que estão assistindo, todos são protagonistas do mercado de capitais. Eu volto a insistir isso. O mercado de capitais não é algo inanimado que você não sabe quem é. Somos todos nós o mercado de capitais. Eu acho que essa é a maior conscientização que todos precisam ter. Todos fazem parte do mercado de capitais. Ele não é um clube restrito de meia dúzia de pessoas. Isso que é importantíssimo que todos fiquem com essa imagem. Como fazer? Está mapeado. Nós estamos absolutamente confiantes que essas estruturas que a gente já discutiu e bolou
dentro do escritório para viabilizar essas operações são absolutamente possíveis e com um grau de segurança jurídica muito alto. Há desafios ainda? Não há a menor dúvida. Como são operações inovadoras, sempre terão desafios, seja pela questão da sustentabilidade, seja para a questão do enquadramento ambiental, porque o que a gente não pode permitir, quando a gente está atuando nessas operações, são as preocupações de green e social wash. Esse termo é em inglês, mas obviamente estruturas que não têm robustez e que elas tentam passar uma imagem como se elas fossem ou de preservação e proteção ambiental ou de fomento ao desenvolvimento econômico e sustentável social, e quando, na verdade, quando isso não é uma verdade. Daí a importância da taxonomia que a Leisa comentou, porque essa é uma certificação independente e absolutamente idônea a respeito de qual é a utilização dos recursos e qual é o projeto destinado. Então, isso é importante, importantíssimo para o investidor, importantíssimo para a seriedade do mercado de ESG. Então, acho que o comentário aqui, só puxando o gancho, Paula, era aproveitar um pouco alguns pontos interessantes que o Milton e a Leisa trouxeram e fechar aqui com o S, que mostra qual é o potencial dessa lei. Se ele vai ser usado ou não, se o mercado de capitais irá buscar esses caminhos, depende só de nós. Obrigado. Ótimo, Thiago. Eu acho que a gente tem mesmo aqui uma complementaridade, a gente tem nos 2 últimos anos, voltando ao início da nossa fala, e quando a gente abriu o painel, a gente tem os 2 últimos anos marcados por normas e veículos que fomentam essa preservação de florestas. Aqui a gente tratou do pagamento por serviços ambientais e dos títulos verdes e da lei do agro, FIAGRO, como são efetivamente institutos complementares. A gente pode ver aqui, sim, os títulos verdes são modalidade de pagamento por serviço ambiental reconhecido pela lei, mas a gente também não deixa de poder tratar, como a gente já colocou, como institutos complementares, porque efetivamente eu posso ter uma discussão privada numa ponta e uma discussão envolvendo fomentos do próprio governo, algo que ficou muito tempo em discussão, porque existia uma rejeição enorme sobre o governo poder financiar o que é puramente obrigação ambiental. Enfim, o governo pode ceder recursos e dar recursos para o produtor ou para quem quer que seja para preservar áreas que decorrem de obrigação legal. Então, isso finalmente saiu do papel. É muito bom que a gente tenha visto mobilizações. Eu acho que existe uma conscientização geral para fazer essas estruturas pararem em pé, como o Thiago bem colocou, e o Milton também. Hoje existe uma regulamentação que traz segurança jurídica ao investidor e a todas as pontas da operação. Então, você tem, e aqui eu trago segurança jurídica, inclusive ambiental, que a gente sabe que existe um grande temor em torno da responsabilização ambiental dos investidores, de cotistas, de fundos, enfim. Então, eu acho que hoje existe, e trago com a mesma segurança que o Thiago trouxe, a possibilidade de colocar essas estruturas em pé para dar o destaque do Brasil nesse papel e nessa conservação. E eu acho... Thiago, vai lá, pode falar. Não, desculpa, Paula, não era minha intenção aqui, pelo amor de Deus, te interromper. Era complementar um ponto que você trouxe agora bacana e reforçar um que eu comentei um pouquinho antes, agora nessa última fala. Né? Eu comentei rapidamente do crédito de carbono, e você estava seguindo por esse caminho também. Eu acho que isso é algo importante de se mapear, de ter em mente, né, para esse setor de preservação de florestas, porque o crédito de carbono, houve tentativas há 20 anos atrás, claro, ali muito motivados, né, depois, aí, Jorge é muito mais especialista que eu aqui, a Paula também, ali um pouco impulsionados na Eco 92, não deu certo o mercado de capitais naquela época, muito porque, gente, havia preocupações relacionadas a players como a CBI, que não existiam há 20 anos, que existem hoje. Né, exatamente a preocupação se aquele projeto, de fato, ele representava um crédito de carbono ou não. Nós estamos falando no mundo 20 anos depois. O que significa o mundo 20 anos depois? Significa que crédito de carbono hoje são ativos digitais. Eles são ativos, são no jargão, aí no jargão jurídico, crypto assets, ativos de fato criptos, né? Não confundam com criptomoedas, tá? É diferente, são criptoativos, mas eles são criptoativos. Eles são negociados, eles são passíveis de negociação e tem uma série de modelos sendo discutidos no mundo hoje em dia, já sendo colocados em prática, inclusive com base em tecnologias de blockchain. A gente tem projetos
que a gente já tem analisado no escritório, da criação e do desenvolvimento de mercados de crédito de carbono baseados em tecnologias modernas, baseados em tecnologias também que têm segurança, que eu chamo de tecnologias clássicas, mas que também conferem segurança para o investidor, e isso é um mercado que irá se desenvolver nos próximos anos. Eu acompanhei há mais de 20 anos o início dessa tentativa do mercado de crédito de carbono, quando existiam ali apenas, naquela época, né, os MDRs, os mecanismos de desenvolvimento limpo. Hoje em dia não são só esses que existem, e aqui a CPR de floresta e outros mecanismos podem sim ser impulsionadores desse mercado de forma bastante expressiva, né? E eu acho que é um ponto para a gente também ter, acho que a atenção. Já está existindo, não é um mercado que é uma promessa também, já é um mercado sendo criado, há agentes não só no Brasil, como fora do Brasil, constituindo e criando mercados de negociação de crédito de carbono, que vão precisar de taxonomia, vão precisar de idoneidade, e vão precisar de investidores e pessoas que, obviamente, agentes que preparem os projetos e desenvolvam os tomadores, né, de recursos que tenham as florestas e que com isso possam ser os emissores de CPR verde. E o potencial do Brasil para o mercado de crédito de carbono, talvez eu arrisco dizer que não sei se tem outro país que tenha um potencial de emitir tanto crédito de carbono como o nosso. Então, esse é um mercado completamente, ou não vou dizer completamente, que seria um exagero, mas pouquíssimo explorado ainda no Brasil de forma consolidada. Paula, posso complementar? Claro, só pode. Uma coisa aqui. O Tiago estava falando de estruturas dessa área florestal e tocou em crédito de carbono. A gente já está olhando para isso e definitivamente eles podem se complementar. Mas existem outras coisas também na área florestal que a gente está com duas operações sendo desenvolvidas, desafiadoras do mesmo jeito que as outras. Uma em cima de manejo sustentável, então é uma coisa que, em tese, também pode vir a ser bastante importante para essa história de CRAS e de emissões, e outra ligada ao extrativismo florestal, tá? Onde só essa de extrativismo florestal, a gente já envolveu o certificador e já está quase na fase de envolver o CBI. Só para você ter uma ideia, tem 1.500 famílias envolvidas nessa tese de extrativismo florestal, tá na Amazônia. Então, aí é um social bond com um green bond, é uma coisa bem complexa, mas que de novo, esses modelos replicáveis, eles tornam essa nossa história bastante escalonável, né? Ela é muitíssimo grande quando a gente olha a amplitude desse país e a possibilidade da gente dar força para, eventualmente, aqueles que estão tentando fazer a coisa bem feita, né? Porque está cheio de gente que destrói essas ideias, boas ideias, e acabam transformando elas quase que inviabilizando elas, né? Então, tem bastante coisa mesmo para a gente trilhar nessa área. Ótimo, Milton. Eu acho que a gente, para fechar aqui a fala nesse ponto, estou 100% de acordo com vocês. Eu acho que o Brasil tem uma posição pioneira nessa frente. Se a gente analisa, por exemplo, só a política florestal europeia em torno do Carbon Border Adjustment Mechanism, que acabou de sair, você vê o quão na frente a gente está em termos da política de preservação de florestas. A gente sabe que lá não sobrou muito, não sobrou muita coisa, mas eu acho que em termos de política e forma de preservação, incentivo, eu acho que a gente tem o complexo de sempre achar que a gente está atrás, mas o que essa legislação proporciona hoje é uma posição de efetivo destaque do país nessa frente, e algo que era cobrado há muito tempo. Para fechar, eu acho que a gente pode ouvir um pouco do Jorge, e que nada mais pertinente, ele vai contar um pouquinho para a gente do Instituto Raquel Machado e da Ampara Silvestre, que são ONGs, entidades do terceiro setor, voltadas à preservação ambiental, e que muitas vezes fazem um trabalho maravilhoso, mas carecem de recursos para que possam colocar em pé a preservação da forma, acho que de uma forma ainda mais ampla do que se propõem a fazer. E o que a gente tem hoje, de novo, em torno de todos os mecanismos que a gente discutiu aqui, de todas as normas novas que surgiram nesses 2 últimos anos, que a gente já repetiu inúmeras vezes,
podem ser instrumentos de captação e de fomento a projetos como esses que o Jorge aqui representa. Então, Jorge, fica à vontade para contar um pouquinho para a gente do que vocês fazem e para a gente conseguir, inclusive, pensar em estruturas de ampliar essas ações. Olá, boa tarde. Queria começar agradecendo o convite, né, em nome tanto do Instituto Raquel Machado quanto da Amparo Animal. Me adianto que eu estou aqui meio que boquiaberto, né, com tudo que eu estou ouvindo. Eu sou mais da parte de campo mesmo, né, fico mais trabalhando diretamente no campo, né, e está sendo muito bacana eu ouvir tudo isso de vocês. Acho que está abrindo um admirável mundo novo, né, que eu fico na torcida para que tudo isso se concretize cada vez mais, né. Eu percebo nas andanças dos nossos trabalhos por aí, né, toda essa dificuldade que a gente tem de preservar, né, algo que devia ser cultural, né, que eu falo que isso tinha que ser cultural, isso tinha que estar geneticamente dentro da gente aí, né, e a gente não consegue fazer isso da maneira qual deveria, né. Então acho que esses incentivos, né, sejam financeiros, fiscais, acho que eles podem abrir de fato um leque muito importante, muito interessante, né, para o meio ambiente propriamente dito, né. Bom, então, falando um pouquinho, né, o Instituto Raquel Machado, na verdade, as duas instituições, tanto o Instituto quanto a Amparo, a gente trabalha diretamente com a fauna, né. Óbvio que eu sou médico veterinário, né, eu trabalho com esses animais há cerca de 16 anos, e gostaria muito, né, que o trabalho ficasse em prol dos animais mesmo, né, em cima dos animais. Mas a gente já percebeu que isso é literalmente enxugar gelo, né? O problema é muito maior, o problema está lá onde vocês estão atuando, né? Então, ambas as instituições também nós já entendemos isso também, né? Então, o próprio Instituto Raquel Machado, ele já vem com uma pegada diferente, né? Ele já vem adquirindo áreas, né, onde o objetivo é justamente a formação de reservas, né, de patrimônio, de RPPNs, né, de áreas de proteção permanente, enfim, corredores ecológicos em locais importantes e significativos, né. Então a gente já tem algumas áreas que já foram adquiridas pelo Instituto, né. Temos áreas também que já foram adquiridas pela Amparo, inclusive agora, né, a gente está aí com toda essa história da parte do crédito de carbono, né, isso já abriu portas para a gente, embora seja algo, né, que está chegando ainda, mas isso já abriu portas, a gente já consegue mais parcerias, mais investidores, né, que dão esse suporte a partir de uma contrapartida, né. Então acho que quando isso vem se fortalecendo cada vez mais, e eu fiquei muito otimista, né, com tudo que eu ouvi de vocês aqui hoje, para que isso passe a fazer parte da realidade. A gente tem atuação, inclusive agora recentemente no Pantanal, em toda aquela catástrofe ambiental, né, aquela perca gigantesca, né, que teve de biodiversidade, de fauna, de flora, né, e até tem áreas, né, as quais poderiam ser adquiridas. A gente está falando aí de áreas de 45 mil hectares, né, que se juntar com uma outra área dá mais 35, já formaria um corredor de 70, né, que aí junta com uma área que já é de preservação lá na frente de mais 15, né, então a gente já estaria falando aí de mais de 100 mil hectares de preservação para um bioma que se perdeu bastante. Então, acho que esses incentivos fiscais, tudo isso que vocês vieram discutindo, acaba fortalecendo e acaba potencializando, né, as possibilidades. Eu fico muito contente com tudo que eu ouvi, né. Em relação ao nosso trabalho, né, basicamente isso, a aquisição de áreas pelo Instituto Raquel Machado, agora pela Amparo Silvestre, a gente lidar diretamente com os animais também, né, vítimas de catástrofe, vítimas dessas situações todas, e de fato, como você bem disse, Paulo, a gente sempre precisa de aporte, né, a gente tem as parcerias privadas, a gente tem, mas como terceiro setor, a gente acaba tendo que estar constantemente correndo atrás de instituições e de projetos parceiros. Então, fica aqui o meu muito obrigado por vocês que estão trabalhando em prol de tudo isso, né? Vocês que estão aí na parte jurídica, vocês que estão dando subsídio para que isso aconteça, né? Espero que seja no futuro próximo. E, enfim, acho que é isso. Acho que eu fico muito contente mesmo. Acho que é uma pena a gente ter que partir para o
incentivo, né, financeiro para a preservação, mas a partir do momento que a gente tem isso como algo legal, né, como algo seguro para quem está fazendo, acho que vai potencializar muito e acho que a gente vai conseguir bons resultados daqui para frente. Mas eu acho que aqui, se eu puder, Jorge, fazer um comentário, achei super, desculpa, antes de voltar, a gente só fechar aqui com pontos de 2 minutos. O Jorge falou uma coisa muito legal, gente, muito importante, né? A dificuldade de acesso de recursos de ONGs como que o Jorge representa para conseguir a preservação. E esse é um mecanismo, agora, privado, que essa fonte de recursos pode se tornar mais fácil, Jorge, eu acho que é aqui. E quando você diz da preservação deveria ser genética, eu concordo contigo. E está aqui a chance do investidor que tem isso no seu DNA, de conseguir direcionar o seu recurso para essa preservação em projetos bacanas como os de vocês. Realmente muito bacana o projeto, Jorge. E eu espero que a gente tenha, que essa regulamentação hoje efetivamente fomente projetos como os de vocês. Rodrigo, Amanda, eu tenho uma pergunta aqui, será que a gente tem 5 minutinhos para jogar aqui para o Milton, para o Thiago, para a Leisa, quem conseguir responder aqui? Tem sim, fica à vontade. Então tá bom. Eu acho que deve ser essa pergunta, acho que deve estar mais voltada para o Milton, mas deixo à vontade qualquer um dos outros panelistas que queiram responder. A pergunta foi se a gente conhece algum projeto de análise de uso de biomassa, de descarte, poda ou capina nas áreas urbanas e industriais como fonte de energia e projetos voltados à emissão de títulos associados a essa frente. Paula, eu não conheço, eu não sei se a Leisa teria como responder, quer dizer, esse seria uma tese um pouco mais fora do que a gente faz, que é mais agro, uma tese urbana, né? Eu não saberia te responder, não. Leisa, você tem alguma informação? Olha, também a gente não, pelo que a gente viu, né, e a Ecoagro, sempre que a gente pega, né, acho que o Brasil, né, bioenergia, agricultura, florestas, a gente acaba trabalhando muito aqui, então a gente não tem visto, a gente tem, né, o critério de bioenergia também, tem a taxonomia também para resíduos que pode entrar, eu posso, né, depois dar uma analisada e, Paula, se você puder passar também para a gente entrar e ver o que é possível dentro disso, dentro da taxonomia, e aí até falar, né, olhem a taxonomia e olhem esses setores, então você vai ver na parte de bioenergia, na parte, né, florestal, e os critérios, como, né, e se isso se encaixa ou não, e se não se encaixar, claro que, né, existem outras formas também de você emitir títulos rotulados, eu falo, se não está na taxonomia, não quer dizer que é excluído, você não pode, né, emitir um título verde, existem, né, a opinião em segunda parte, que ela entra muito, né, também para esses gaps de mercado, até porque esses processos de elaboração de critérios, eles são demorados, o de agricultura levou 2 anos, o de bioenergia também foram mais ou menos 3, e tem outros que demoram muito, então a gente fica aqui à disposição também para analisar esse caso específico e voltar, né, onde se enquadraria. Só fechando aqui, Paula, eu acho que tem essa... Eu concordo tanto com a colocação do Milton quanto a da Leisa. O do Milton de fato, esse é um tipo de projeto que não se enquadra dentro da legislação que trata os títulos voltados ao agronegócio ou de florestas. Talvez seja possível sim a gente encaixar dentro da CPE de floresta, mas o problema é, numa área urbana, você conseguir determinar que quem seria o emissor da CPR tem de fato a titularidade ou a posse da área onde a árvore está plantada, porque isso provavelmente vai ser uma área pública, uma área provavelmente destinada a entes públicos, né, seja Estado ou governo. Então, aqui a gente tem esse desafio no modelo como esse, considerando essa legislação que a gente conversou. É uma legislação voltada mais ao setor rural, quando eu digo rural amplo, né, seja o rural produtivo, seja o rural de preservação. E aí o que a Leisa comentou é verdade também, né, isso foi uma lembrança super boa, Leisa, que faltou eu falar também na minha apresentação antes, então que bom que você lembrou. A taxonomia, ela não é essencial, né, assim, ela é desejável, mas ela não é determinante para você conseguir fazer o título verde. Se você tiver uma opinião que se chama no mercado, né, como uma segunda opinião, e por que segunda opinião? Por que esse jargão? Porque é justamente uma opinião de uma entidade terceira, né, não vinculada à operação, de uma empresa idônea, que está emitindo a opinião dela, mas não é um organismo internacional como a CBI, dizendo quais são os critérios que a CBI entende como os critérios que classificam aquela operação como um título verde. Então, essa talvez seja uma operação que precisaria, para ser estruturada, ser avaliada tanto nas questões jurídicas, de devido enquadramento dentro da legislação da CPR de floresta, com aqui o desafio da identificação da propriedade / posse do imóvel onde está plantada esta árvore,
e também a questão de não termos taxonomia ainda para isso, né? Então provavelmente ter que ir por uma discussão de segunda opinião. Isso não significa dizer um impeditivo, significa só uma discussão e uma análise que tem que ser feita na operação. Ótimo, então a gente sai daqui com mais uma missão, que é colocar em pé agora projetos de fomento florestal em áreas urbanas via títulos verdes. Pronto, já temos um tema para o próximo painel, Rodrigo. Cuidar, a gente tem quase 4.000 inscritos. Se alguém souber a resposta ou quiser contribuir com isso, escreve no nosso chat. Se escreverem bobagem, vocês, por favor, corrijam, doutor Tiago, doutora Paula, fiquem à vontade lá. Acho que foi um excelente painel, acho que demorou muito para a gente ter vocês no evento da Viex, espero que agora estejam conosco em todos os próximos. Sim, foi um grande prazer poder receber vocês, assim como o Werner, que está sempre conosco. Caso alguém aqui do nosso público consiga responder essa pergunta, a gente fala aqui no ar no próximo painel, hein, gente? Pode deixar. E, bom, gostaria de agradecer muito a vocês, agradecer a moderação de vocês. Espero que a próxima moderação possa ser presencial. Vai ser um prazer receber vocês aqui, ou num evento totalmente presencial, né, Rodrigo? Com certeza. Então, muitíssimo obrigada. Vou convidar agora o próximo painel, então me despeço aqui de vocês. Considerem-se parceiros da Viex. Gente, muito obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar no último painel do dia de hoje. A gente ainda tem mais 2 dias pela frente, mas esse painel tem como tema oceanos. Você quer falar um pouquinho dele? Porque, assim, gente, o Rodrigo particularmente estava bastante animado com esse painel. Esse aqui eu queria fazer um agradecimento especial ao meu amigo Nelson Barreta, que viabilizou o convite à família Schurman. O Nelson é um ciclista excepcional e uma pessoa ainda maior. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, aqueles 30 segundos, só para colocar um vídeo na posição. A gente volta rapidíssimo aqui. Então, vou pedir para a nossa produção colocar só uma vinheta, onde a gente já prepara para retornar. Espera aí, gente, que estamos voltando.